Bom, boa tarde então, galera, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de ciências, e a gente dá sequência ao nosso conteúdo da aula passada, tá? Vou apresentar a minha tela. Todos estão vendo? Vocês conseguem ver? Sim. Então, beleza, galera, olha lá. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre, nós falamos sobre alguns sistemas do nosso corpo anteriormente, né, muscular, esquelético, locomotor, já falamos do sistema nervoso, né, conhecemos toda a estrutura do sistema nervoso, e hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto um pouco delicado, né, aliás, delicado mesmo, porque a gente não pode ficar postergando, né, em deixar de falar tudo isso, mesmo porque a gente conversou já sobre o sistema nervoso, e o que a gente vai falar hoje, ele faz parte, né, dessa sequência de entendimento, né, sobre o que essas substâncias, elas fazem dentro do nosso organismo, tá? E o sistema nervoso é o alvo aí direto delas, né? Então, nós vamos falar sobre a influência das substâncias psicoativas no sistema nervoso, né, mais conhecidas como drogas, tá bom? Então, a qualquer momento, vocês podem abrir o microfone para perguntar para o professor, eu não consigo ver o chat, tá bom? Mas a qualquer momento, vocês podem abrir aí e interagir com o professor, tá? Então, olha só, sabemos que o sistema nervoso, ele é responsável por conduzir informações que geram ações do nosso corpo e assim possibilitar movimentos e ações aos estímulos externos. Isso a gente já conversou, né? Quero esticar minha mão, é porque o neurônio lá se comunicou com o outro, né, mandou para os nervos mandaram para os músculos, e aí eu faço toda essa parte. E assim possibilitar movimentos e ação a estímulos externos. Mas será que existem substâncias que podem afetar o funcionamento do nosso cérebro a ponto de alterar nossa percepção da realidade? Será que tem alguma substância que, se eu ingerir, eu não consiga fazer com que eu, por exemplo, eu ergo meu braço, com que eu me movimente, ou com que meus movimentos fiquem prejudicados? Será que existe? É isso que nós vamos refletir na aula de hoje, tá? Algumas questões aí vão fazer com que a gente já comece essa reflexão. A primeira fala assim, ó, você já pensou como o nosso corpo pode ser afetado pelo consumo de diferentes substâncias? Alguém gostaria de falar sobre essa pergunta aí? Se não quiser falar, vamos pensar, né? Ao beber café, não sei se vocês bebem, né? Uma pessoa fica mais sonolenta ou mais desperta? O que vocês acham? Mais desperta. Não é mais desperta, muito bem. Qual é a substância presente no café que provoca essa alteração? Alguém sabe? Eu sei, mas eu esqueci. Parece com café. É uma substância chamada cafeína, né? Tanto é que os estudantes, quando eles querem estudar bastante, né, aqueles que estudam mesmo, né, eles querem aí, estão fazendo faculdade ou vão ter semana de prova, eles, né, tomam um café lá a noite inteira para eles ficarem como se fosse um energético, né, eles ficam acordados, né, e essa substância mexe com o cérebro, né, vai fazer com que eles fiquem ali despertados, né, e atenciosos para estudarem, e não vai fazer com que eles durmam, no caso, né, e acaba sendo prejudicial, né. Quais motivos levam uma pessoa a tomar medicamentos? O que vocês acham? Por que uma pessoa toma medicamento? Doença. Porque ela precisa, né, porque ela está doente, né. Quais são os possíveis efeitos que o consumo de álcool causa a uma pessoa? Vocês já viram alguém alcoolizado, pessoal? Não. Não? Professor, eu já vi, viu? Já? O que causa uma pessoa que consome álcool abusadamente? Pode dar como alcoólico. Pode entrar em coma alcoólico. Pode ter convulsões. Convulsões. Mas assim, a pessoa que bebe, vamos supor, ela começa a beber álcool, né? Ela fica a mesma pessoa como ela era antes ou não?
Não. Ela tem o quê? Ela fica o quê? Meio chata, meio. Às vezes chata, às vezes mais alegre, né? É, Às vezes fala coisas que não deve. O que será, né? Alguma coisa o álcool faz lá na nossa cabeça, no nosso cérebro, né? Ao aumentar a quantidade de álcool consumido, intensificam-se esses efeitos? Sim, vocês já falaram, né? Falaram aí que pode chegar até a ter coma alcoólico, né? Quais as advertências legais que existem sobre os efeitos causados pelo cigarro? Vocês já viram um maço de cigarro? sim, a gente Sim. Lá não tá escrito que fumar é prejudicial à saúde, Sim. né? Mas a pessoa que fuma e que tem o vício, ela acaba não entendendo que o cigarro causa mal, né? Ou o cigarro causa bem, gente? Mal. Causa mal, né? Vamos lá. Você sabe o que são drogas? Vamos ver. Sim. Vamos ver quem cita alguma droga. Vamos ver. Eu não sei Maconha. O próprio cigarro. Maconha, cigarro, normal. Cocaína. Cocaína, legal. Legal assim, né? Vocês sabem, né, disso. Bacana. Entre outras, né? Você já reparou que existem estabelecimentos comerciais... O álcool também é uma droga, né? Sim. Você já reparou que existem estabelecimentos comerciais denominados drogarias? Já escutaram falar? sim. Sim, remédios. Aqui do lado da minha casa tem. Aqui quase do lado. São iguais Na minha ao quê? casa. Perto de casa também tem. Tem, né? As drogarias são a farmácia. a mesma coisa que a farmácia, né? Então, ó, os remédios, eles são o que, então? É uma droga. É uma droga. Só que aí depende. Só que Porque eles ajudam o nosso corpo, eles vão agir no nosso corpo, mas eles são não é droga, aquelas drogas que alteram a vai pessoa viciar, fica né? doente. Isso. É uma droga que é uma droga boa, praticamente. É estranho falar, mas Mas às vezes, olha, essa droga que ela pode ser boa, né? Ela pode viciar também, né? Vou contar um caso para vocês, nós vamos conversar sobre isso, mas eu vou contar um caso para vocês, eu mesmo, né? Eu tive uma época na minha vida que eu tive muita dor de cabeça, por conta do estresse, do trabalho mesmo, né? Então, eu chegava em casa com muita dor de cabeça, tomava um banho, né? Dava atenção aos meus filhos, brincava, conversava com eles, e aí eu com muita dor de cabeça, tinha que tomar um remédio para dor de cabeça. E isso foi indo todos os dias, durante 6, 7 meses, e o meu organismo ele acabou acostumando. Então, eu tive que fazer um tratamento para que o meu organismo desacostumasse de tomar remédio, e a minha dor de cabeça passou. Só para vocês terem uma noção, né, de que às vezes também as drogas que ajudam a gente, elas podem viciar, tá bom? Aí quais os produtos que podemos encontrar nessas drogarias, que são os remédios, vocês falaram. Sabemos que as substâncias psicoativas ou drogas alteram o funcionamento do nosso corpo, mas você já parou para pensar sobre como isso acontece? É isso que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Bom, o que são drogas? Drogas, também chamadas de substâncias psicoativas, né? Psico, porque elas ativam o nosso psique, o nosso cérebro, né? São substâncias que agem no sistema nervoso central. Lembram que nós temos 2 tipos de sistema nervoso, central e periférico? O central, ele é formado pelo encéfalo aqui, né? Periférico pelos nervos, né? Mas as drogas, elas vão atuar no sistema nervoso central. E o que elas fazem? Elas alteram a função cerebral, podendo modificar uma ou mais funções de um organismo vivo, causando diferentes impactos sobre a consciência, o humor, as sensações, o pensamento e, consequentemente, o comportamento. Vamos pegar o álcool aí de novo, né? Então, a gente toma lá uma latinha de álcool, já começa a ficar feliz, 2 latinhas de álcool, também fica mais feliz ainda, aí começa a dançar, aí começa a fazer... Então, tudo isso é consequência da ação dessa droga lá no sistema nervoso central, né? Todos os tipos de drogas relacionados à forma de uso,
que podem ser inaladas, injetadas ou ingeridas, são absorvidas pelo organismo, cai na corrente sanguínea, chegando ao cérebro pela circulação, onde começam a entrar em ação e a desencadear seus efeitos característicos. Então, seja qualquer lugar por onde essa droga ela vai entrar, seja pelo nosso nariz, pela nossa boca, né, ou até mesmo injetável, né, pela seringa, injetar na veia, ela vai cair na nossa corrente sanguínea. E a corrente sanguínea, lembrando lá do filme Osmose Jones, né, faz com que todos os nutrientes, as substâncias que tem no nosso corpo, através do nosso coração, né, que vai fazer, que bombeia, né, o sangue pelas artérias, veias e capilares, vai fazer com que essa substância, ela chegue rapidinho para o nosso cérebro, e é lá que vai começar toda a problemática, né. Existem substâncias como certos alimentos comuns no nosso dia a dia, que também podem provocar alterações, mesmo que sutis, ou seja, bem levezinho, no funcionamento do nosso corpo. Como alguns exemplos, né, como já foi falado, o café, certos tipos de chá, o chocolate, além de remédios diversos. O que o café, alguns chás e chocolates têm em comum? Esses alimentos possuem em sua composição uma substância chamada cafeína, que eu falei para vocês. E o consumo da cafeína pode ser tanto benéfico quanto maléfico. Benéfico é bom, e maléfico, mal. Inúmeros estudos comprovam que a cafeína tem a capacidade de intensificar o estado de alerta e de atenção prolongada. Tomar um cafezinho pode, inclusive, provocar uma sensação de bem-estar, mas seu consumo em excesso pode levar a efeitos indesejáveis, tais como problemas digestivos, sensação de ansiedade, alteração de sono, entre outros, né? O que eu estou falando aqui não é para que se pare de tomar o chá, eu gosto de tomar um chazinho, gosto de tomar um café, né? Mas é a questão de se tomar muito, né? De ser mesmo viciado. Tem gente que não vive sem café, passa o dia inteiro tomando café, né? Aí quer dormir à noite, não consegue, vai ter que tomar um remedinho lá para conseguir dormir à noite, né? Já toma uma outra droga para dormir à noite. Quais são os tipos de droga e como elas vão agir no nosso corpo? Existem 3 tipos de drogas, galera. Algumas que são chamadas de drogas depressoras, outras chamadas estimulantes e outras perturbadoras. Vamos conhecer um pouquinho cada uma delas, né? Ó. Como que as drogas depressoras agem no nosso corpo? Essas substâncias apresentam reações com baixa na atividade cerebral, e o resultado disso, a curto prazo, é a lentidão na fala e coordenação, confusão mental, dificuldade para lembrar e tomar decisões, diminuição da sensibilidade e estímulos externos. Então, as drogas depressoras causam esses sintomas em nós, né? Em hospitais, os depressores são usados de forma controlada para diferentes fins. Então, às vezes, existe lá na farmácia, né, o médico, às vezes, ele vai dar uma droga depressora para que você, por exemplo, se controle, né? Mas é só com indicação médica, tá? Olha só quais os tipos entre eles, alguns outros também, né? Anestésicos, sedativos e morfina. Então, a pessoa chega muito nervosa lá, com crise de ansiedade no hospital, o que vai acontecer? Eles vão dar um sedativo para a pessoa, né? Que é uma droga que vai fazer com que ela fique com baixa atividade cerebral, que ela durma, né? Que ela fique com dificuldade de lembrar, ela fique relaxada, tá? Então, as drogas depressoras fazem com que o organismo relaxe. Outros depressores são o álcool, solventes voláteis, erva cidreira, maconha, pessoal, e outros. Um dos efeitos mais prejudiciais do abuso dessa substância é o coma, que pode levar à morte. Vocês falaram aí, né, o coma alcoólico. Não só o alcoólico, mas como qualquer outro coma, como é que fala? Relacionado ao uso excessivo dessas substâncias. O que é o solvente, né? O solvente, vou dar um exemplo para vocês. Quando os nossos pais, nossos responsáveis chamam alguém para pintar a nossa casa, eu vou dar um tipo, tá? Um tipo de exemplo. Ou eles mesmos pintam, né? Para eles diluírem a tinta, ou para eles tirarem a tinta da mão, né? Aquela tinta de pintar a parede, essas coisas, eles precisam de um negócio
chamado água ras, se não me engano, né? Aquilo mistura com a tinta, né? Então, e aquilo tem um cheiro forte. Então, a pessoa que é viciada nesse tipo de droga, ela cheira isso, né? E essa substância cai na corrente sanguínea rapidinho, porque ela cheirou e rapidinho já começa a agir lá no sistema nervoso central, né? O álcool ataca o sistema nervoso central, que vai ser alterado com uso imediato, promovendo relaxamento e agitação. Depois, o corpo terá dificuldades para falar, raciocinar, andar, devido à lentidão dos reflexos. A longo prazo, o álcool pode causar cirrose, que é uma doença lá num órgão nosso chamado fígado. Olha só, pessoal, que complicado, né? Caracterizada por lesões que se cicatrizam. A partir disso, o fígado passa a não funcionar normalmente e perde a sua função. O grande perigo da cirrose é o fato da doença ser silenciosa, e o indivíduo pode passar anos sem beber, sem saber que o adquiriu. Outro ponto negativo é que não há cura, e o transplante pode ser uma alternativa. Então, veja só, né, qualquer substância que você use, né, a mais, né, qualquer tipo de droga, pode ser até mesmo um remédio, pode causar um dano aí no seu organismo. Olha só o álcool, né? Por isso que eu falo, eu tenho filho na idade de vocês, né? Eu falo para eles, nunca façam, nunca aceitem, nunca bebam, nunca coloquem o dedinho no copo dos outros, né? Porque isso vicia, você pode achar que é bom, né? Aí você não para mais, é como se fosse uma doença, só que você vai vivendo e não vai sabendo que você pode ter um problema dentro de você, né? É de grande importância ressaltar a existência de duas classes de drogas depressoras, a barbitúricos e os benzodiazepinas. O primeiro depressor, tal como anestesia sedativa, é capaz de aliviar sintomas de algumas doenças. Bom, então nós falamos das drogas depressoras, nós vamos falar das estimulantes agora, né? Então as drogas, vou voltar lá, as drogas depressoras, elas fazem com que o nosso corpo relaxe, né? Como é que fala? Ou ele fique um pouco mais, como é que fala? Um pouco mais alegre, né? Mais rápido. É de duas uma, né? Ou ele vai relaxar, ou ele vai fazer com que o organismo ele fique com essa questão aí de ficar alegre, né? De ficar ativo, na verdade. Agora, as drogas estimulantes são drogas que aceleram e estimulam a atividade do sistema nervoso central, fazendo com que o cérebro fique mais ativo e com menos sono. Algumas substâncias dessa categoria são a cafeína e a cocaína. A cafeína a gente sabe que a gente toma no chá e no café, né? Agora, a cocaína já é uma droga que não se pode ser vendida, né? É ilícita, que nós vamos ver mais para frente também. Então, as drogas estimulantes estimulam o nosso cérebro. Então, vai fazer a gente ficar sempre alerta, doidão, né, assim, acordado. Há também as drogas fabricadas em laboratório, como é o caso da anfetamina, chamada de rebite, e da metanfetamina. A forma de uso dos estimulantes varia, pois podem ser consumidas por meio de comprimidos ou de formas injetáveis, e até pó, podendo ser aspirado pelo nariz. Considera-se que os principais usuários das anfetaminas sejam estudantes e caminhoneiros, principalmente abusando do rebite, pois querem estar acordado para cumprir uma longa jornada de trabalho ou estudar para alguma prova importante. Quando fala estudante, não é que vocês usam, né? É aquilo que eu falei para vocês, às vezes o estudante, ele quer ficar acordado para estudar, né? Ele tem uma prova que ele vai, né? Principalmente aqueles que são mais adolescentes, né, que já estão na faculdade e tal, tá bom? Mas, olha só, vou falar para vocês, caiam fora também, porque, né, em todos os ambientes, não adianta falar, não tem aqui, não tem ali, não tem acolá, todos os ambientes nós temos relatos de pessoas que oferecem drogas a todo mundo, né? Bom, os efeitos imediatos da droga no corpo das drogas estimulantes é euforia, foco, falta de fome e sono, além de diminuir a sensação de cansaço, a pessoa não fica cansada.
né? Eu já li um relato de uma pessoa drogada por cocaína, né, viciada por cocaína, ela chegou a ficar 6 dias sem dormir. Então, olha só, a gente tem que dormir. O nosso corpo precisa descansar para que a gente possa renovar nossas energias, né? E ele não, por cheirar a cocaína, ele ficou até 6 dias sem dormir. É muita coisa, né? Com isso, os batimentos cardíacos e pressão arterial aumentam. Um dos grandes riscos dos estimulantes é o grave aumento da temperatura corporal, que pode levar a convulsões, né? Ao longo prazo, o indivíduo começa a enfrentar insônia e perda de apetite. Nesse contexto, também há a sensação de alerta, e com isso o corpo acostuma a funcionar acima da sua capacidade. O uso contínuo pode causar impotência, disfunções sexuais, assim como ejaculação precoce. Quanto aos efeitos psíquicos, sabe-se que a pessoa fica mais irritada, podendo conter alucinações ou não. Né? Então, esse último parágrafo diz respeito à questão da fertilidade da pessoa, né? Quando nós, enquanto seres vivos, atingimos nossa maturidade sexual, a gente é capaz de se reproduzir, né? Então, a pessoa que usa droga acaba afetando todo esse processo, tá bom? E as perturbadoras são aquelas que causam distorção da realidade no cérebro, causando falta de noção de espaço e tempo, além da perda da noção dos 5 sentidos. Exemplos clássicos naturais são o cannabis sativa, que é um tipo de maconha, né, o ópio e cogumelos alucinógenos. Então, as drogas perturbadoras são aquelas que deixam a pessoa perturbada. Então, vou dar um exemplo, né, você toma lá um chá de cogumelo e a pessoa começa a ver que ela está numa floresta, começa a ver coisas que não existem, começa a ver o peixe nadando no céu, então ela começa a ter noções fora da realidade, né? Sintaticamente são produzidas LSD e êxtase. Algumas outras drogas são consideradas semissintéticas e tem como exemplo a heroína, a cocaína e o crack também, né? Mas deixam as pessoas perturbadas também. Viram aí que a cocaína, além de ser uma droga estimulante, ela é uma droga perturbadora também, né? Eu tirei para vocês tudo isso que eu falei desse site. Pode falar. A aula, esse finalzinho da aula vai estar no canal? Vai. Eu posso assistir depois, meu celular está 11%. Pode, querido, pode, tá bom? E esse não, vou duvidar já que eu tô aqui mesmo. Eu não tava entendendo direito o que foi na atividade 4. Atividade 4, você pode perguntar para mim depois de eu terminar a aula? Posso O WhatsApp? Tá bom. Então tá bom, obrigado, viu? Obrigada. Vamos continuar então. As drogas mencionadas acima, que a gente conversou, também podem ser classificadas em drogas lícitas e ilícitas. Vocês sabem esse termo, gente, o que significa? Que são drogas lícitas e ilícitas? Não? Ninguém sabe? Olha só. As drogas, substâncias naturais ou sintéticas que possuem capacidade de alterar o funcionamento do organismo, são divididas em 2 grupos chamados pelo critério da legalidade perante a lei, lícitas ou ilícitas. As drogas lícitas são aquelas legalizadas, produzidas e comercializadas livremente e que são aceitas pela sociedade, né? Os 2 principais exemplos de drogas lícitas na nossa sociedade são o cigarro e o álcool. Outros exemplos lícitos, né? Os anorexígenos são os moderadores de apetites, benzodiazepínicos são remédios utilizados para reduzir a ansiedade, e entre outros remédios que nós compramos nas drogarias, nas farmácias, né? Já a cocaína, maconha, o crack, heroína, etc., são drogas ilícitas, galera. Por quê? Porque elas não podem ser comercializadas legalmente, né? Elas não são socialmente aceitas. Então, são aquelas que já são vendidas, né, ilegais, são vendidas através de traficantes, né?
entra toda aquela questão que vocês também já devem saber, tá bom? Eu tenho uma pergunta. Fale. Quem está falando? Renato? Não, Quem? Pedro. Pedro? Fale, Pedro. Por que criaram as drogas? Entendi. Por que criaram as drogas? Por que criaram as drogas? Olha, As que não são permitidas. porque criaram as que não são permitidas? Porque eu não sei por quê, mas eu vou tentar responder, tá? Eu acredito que seja primeiro, por conta de que todas essas drogas, né, lógico que foram criadas, né, eles, para descobrir o efeito que elas fazem, elas foram, né, criadas, foram descobertas, né. Eu acredito que ao descobrir o poder que elas fazem no organismo, né, e tem pessoas que gostam delas, elas começaram, então, a ser comercializadas, né, então, eu acho que foram descobertas, né, as pessoas gostaram dela, apesar de fazer mal, não, né, sabendo que faz mal, mesmo assim gostam, e aí comercializam. Não sei se eu respondi a sua pergunta, né, o porquê criaram já é uma outra situação, eu não sei falar, mas eu acho que quando elas foram descobertas, né, e as pessoas, né, que infelizmente, curtem os efeitos delas no organismo, acabaram aí, então, comercializando todas elas, né, e esse ciclo, né, vicioso acaba levando muita gente. Olha, galera, eu vou falar para vocês, crianças já estão no meio, hoje em dia, desse tipo de situação. Fujam, como eu falo para vocês, fujam de todo e qualquer tipo de pessoas que ofereçam a vocês qualquer tipo de droga, seja ela ilícita, né, muito mais ainda, quanto ilícita, tá bom? Respondi, Pedro? Sim. Beleza. Aí eu trouxe para vocês como que as drogas agem lá no nosso cérebro, né, no sistema nervoso central. Isso aqui é um neurônio, ó, tá vendo? É um neurônio, e aqui nós temos várias drogas, tá vendo, ó? Aqui as drogas, né, o álcool, como é que fala aqui? A maconha, o ópio, que eu falei para você, a nicotina que vem do cigarro. Então, todas essas drogas aqui, elas vão atuar aonde? Lá no sistema nervoso, elas vão rapidinho, né, as substâncias que estão sendo colocadas no nosso organismo, elas são automaticamente enviadas dentro dessas células que são neurônios. E onde que elas atuam? Elas atuam aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui, logo aqui, né, existe um outro neurônio. E aqui que ela vai fazer com que um neurônio não se comunique com o outro, tá? E por isso que a pessoa, então, fica aí com o sistema nervoso comprometido. Tá bom? Deixa eu voltar, vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho. A maioria das drogas de abuso ativa um sistema de recompensa cerebral, que é responsável por ações reforçadas positivas e negativamente. Estímulos prazerosos no nosso cérebro lançam um sinal, aumento de dopamina, importante neurotransmissor no sistema nervoso central, no núcleo accumbens, que eu já vou mostrar para vocês onde fica esse núcleo lá no nosso cérebro, no encéfalo. Tal ocorre com estímulos prazerosos, né? Então, ó, as drogas, elas entram no nosso organismo, né? O nosso organismo percebe que isso que entrou e já ativa os neurotransmissores, né? Um deles é a dopamina, né? Aí que acontece? Os nossos neurônios não conseguem se comunicar, os estímulos, né? A pessoa acaba se sentindo bem, entre aspas, né? As drogas de abuso induzem um aumento brusco e exacerbado de dopamina no núcleo accumbens, se associando a sensações de prazer, fazendo com que a busca pela droga se torne cada vez mais provável. Eu fumei maconha hoje, gostei, né? Depois ela vai de novo amanhã e fuma de novo, gostou de novo, e gostou, acaba ficando viciado, né? Esse núcleo que eu falei para vocês é aqui, ó, fica bem aqui nesse pontinho vermelhinho, tá?
esse núcleo para onde as substâncias vão, né, e atingem principalmente os neurônios aí, tá? Bom, aí eu termino a aula colocando para vocês aí uma figura que droga não é legal, tá? Toma-se droga somente lícita e de acordo com as orientações médicas, tá? Mesmo assim, nós não podemos, a nossa vida toda, ficarmos dependentes de drogas, né? De remédios, essas coisas. A gente tem que sempre fazer com que o nosso organismo ele seja o mais natural possível, tá bom? Enquanto eu passo lá para o Google Sala de Aula, se alguém tiver dúvida, pode perguntar para mim. Bom, deixa eu só falar um pouquinho antes da nossa aula, da atividade de hoje, tá? Que nós temos a recuperação do primeiro bimestre e a recuperação do segundo bimestre. Quem que vai fazer essa recuperação, galera? Só quem não teve nota no primeiro e no segundo bimestre. Ah, professor, como que eu sei que eu não tive nota? Né? Eu vou pegar o meu boletim lá na secretaria escolar. Pego o meu boletim, se eu fiquei com traço, ou se eu fiquei sem nota, é porque eu não consegui uma nota, né, ou no primeiro ou no segundo bimestre. Aí vai lá e faz a atividade de recuperação, tá bom? A nossa atividade dessa semana é a atividade 4, influência das substâncias, né? Deixa eu abrir aqui. Influência das substâncias psicoativas no sistema nervoso. Então, após assistir a aula com o professor, realize as atividades abaixo, né? Primeiro, faça os exercícios lá no caderno. Eu não abri o meu caderno, eu vou abrir ele agora aqui, tá bom? Espera um pouquinho. Deixa eu abrir o caderno aqui. A cachorrada está latindo. Deixa eu abrir aqui. Ó, então, vocês vão pegar o caderno do aluno de vocês, tá? Quem não... Aí vocês já assistiram a aula, né? E aí vocês vão abrir o caderno de vocês, lá na página, deixa eu ver aqui, 17, exercícios 1, 2 e 3. Então, ó, vou lá na página 17. Essa página aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Então, aqui embaixo, ó, tem o exercício 1, 2 e 3. Tudo bem? Esses exercícios aqui, ó. Vocês farão. É o volume 3? É o volume 3, tá bom? Então, aqui, exercício 1, 2 e 3 da 17, tá? E lá na página 18, preencher as duas tabelas. Ó, tem uma tabela aqui, tá vendo? E a outra tabela aqui. Deu para entender a atividade? Sim. Sim? Quem tiver dúvida pode fazer uma pesquisa na internet, pode olhar o caderno, pode rever a aula que vai subir hoje à noite lá no nosso canal, tá bom? Então, eu vou interromper aqui e me despedindo de vocês. Obrigado pela participação. Quem já colocou o nome lá no chat, já pode ir saindo. E até a próxima aula, tá, galera? Obrigado aí pela participação.